Boa tarde. Começamos a aula bem hoje, vendo que dois aqui dos alunos estão com a mesma camisa, com a mesma cor, combinando com as cadeiras, quase que camuflados aí, né? Calça preta, né? Uniforme de ADPs e aplicações, né? E quase camuflados aí, que a mesma cor da cadeira, preto com... Enfim, quem não está vendo o vídeo tem que estar aqui no IPA para ver. Vamos lá. Então, vamos a coisas sérias. Então, vamos lá. Vamos falar sobre algumas aplicações, né? Então, como é que eu vou chamar isso aqui? Exemplos, como estamos nas notas. Então, discutir, botar assim, vamos, só para como fosse o título da aula, vamos discutir alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui separado nas notas é um exemplo de ondas acústicas, que eu já repeti várias vezes. Vou começando cada vez mais a trabalhar um pouquinho com esse exemplo de ondas acústicas em meios heterogêneos. Então, o sistema é assim. P de Z. Igual a zero. Lembrando que ρ de Z é densidade. 1 sobre κz é a compressibilidade do meio. Talvez eu nunca tenha falado, me ocorreu agora, que o kappa vem do inglês e tem um pouco a ver com elasticidade. Eu confesso que eu não sei bem qual é a tradução correta em português. Quer dizer, modulus é módulo, né? E bulk é do interior, ou seja, a parte que não é fronteira. Então, bulk modulus, que é meio módulo, então é um coeficiente, o kappa, que tem informações elásticas do meio. Que aí, como de novo, vou repetir, como é uma aula de aplicações, né? Reviver coisas que eu já falei, que passaram um pouco desapercebida por vocês por ser começo. Então, a gente tem que uma onda acústica é uma onda de compressão. Tá? Então, em termos de elasticidade, tá? Então, lá, uma mini coisinha de elasticidade que a gente fala quando a gente vê fluidos, também coisas desse tipo, é que a gente tem aqui, nessas facetas, por exemplo, puxando para fora, deixa eu botar assim ao contrário, aqui assim, e aqui posso ter coisas assim, né? E nas duas direções, mas não vou dizer. Então, essas tensões aqui são tensões cisalhantes, de corte. E essas tensões para fora da face é tensão de tração ou compressão. Tá? E, em geral, uma onda acústica é uma onda de pressão, que, em geral, pressão é positiva, mas como tensão é negativa, porque compressão é negativa. Então, essa é a onda acústica, que é o que estimula o nosso ouvido, que a gente, né? Então, esse coeficiente aqui, ele dá para a gente como é que é a variação do meio onde a onda acústica vai viajar, como é que é meio que as propriedades elásticas dele. Né? E a água, o som propaga diferente na água do que no ar. Né? Tem todo até um problema em ondas acústicas em hidrodinâmica, que é justamente acústica submarina, e que tem desde aplicações, nos Estados Unidos tem muita pesquisa nisso, aplicações ligadas a submarino, detecção de submarino, emissão de som por submarino, e que conecta também muito com, de certa maneira, com o que baleias sabem, que é onde a água é mais densa, o som propaga mais fácil. Então, baleias, quando dão aqueles meio gritos de baleias e se comunicam, elas vão, em geral, para regiões de maior densidade da água, que varia devido à salinidade e temperatura, e aí o som viaja diferentemente. Tá? Então, esse coeficiente aqui tem informações elásticas. E esse aqui da densidade do meio. Tá? Então, está aqui no nosso sistema de ondas
acústicas. A gente já fez essa conta daqui, ó, e está associada aos autovalores. Então, devido às propriedades mecânicas do meio, então, meios heterogêneos, vamos repetir coisas que já falamos. Heterogêneos significa propriedades variáveis, e nesse caso, então vou botar aqui as duas coisas, propriedades variáveis, e nesse caso, a propriedade se expressa através de uma velocidade variável que se expressa, se a gente quiser, através desse único coeficiente que faz uso dos dois coeficientes variáveis desse sistema hiperbólico. Então, do ponto de vista puramente matemático, eu estou apresentando para vocês um sistema hiperbólico. Vamos colocar tudo isso, já que a gente está exercitando isso aqui, é um sistema hiperbólico a coeficientes variáveis. Isso é o que eu chamaria esse nosso problema que a gente está olhando do ponto de vista puramente de linguajar de EDPs, certo? Sistema de equações diferenciais parciais, sistema hiperbólico, vou até colocar mais para chamar atenção aqui, que hoje eu vou falar de um não linear. Linear a coeficientes variáveis. E quando a gente bota coeficientes variáveis, uma brincadeira extremamente simples, rapidamente se complica. A gente vai começar a ver truques para meio que descomplicar um pouco, tá? Então, aqui está o sistema hiperbólico, coeficientes variáveis, mas eu não vou fazer aqui, até porque eu acho que eu fiz no final da aula passada. Se eu escrever esse sistema... Não, eu vou até fazer agora. Então, na verdade, eu vou repetir, está aqui. Se eu fizer esse sistema, escrever esse sistema em linguagem matricial, fica muito claro. Então, deixa eu fazer aqui, né? Eu acho que eu fiz na aula passada, mas vou fazer aqui de novo. Tá? Aqui está a nossa matriz A de o ρ. O ρ. Isso aqui seria o não linear. Eu falei, tinha acabado de falar linear, não, estou atropelando aqui na minha cabeça. É A de Z, que é o mais correto, através de kappa e ρ. Né? Então, o sistema é linear. Ele está escrito aqui na forma não conservativa, não importa, mas que ele é fácil na forma não conservativa, justamente para a gente ver aqui os autovalores da matriz. É fácil de ver, né? A gente vê aqui, está na cara, que o autovalor da matriz é a velocidade mais ou menos. Tá? E a gente já viu na aula passada, características. Como é que a gente viu características para sistemas, por exemplo, tentando calcular derivadas de ordem mais alta, etc. Né? Então, né? Essas coisas são coisas para vocês visitarem e organizando, até porque eu vou em breve, hoje vocês vão entregar a lista e quem sabe na próxima aula eu marco até, para também não deixar acumular matéria demais, um teste que é para verificar coisas muito próximas do que eu estou fazendo em sala, para ver se a comunicação está funcionando. Conceitos e coisas que dê para fazer num teste em sala, né? Não é contas mil, mas tudo que a gente viu. Tá? Eu ajudo, eu combino e vou dar um tempo, vou dar um prazo para vocês estudarem. Ok, então, até aqui claro, né? Sistema estritamente hiperbólico, né? Autovalores distintos, reais, e que é a velocidade da onda. Então, eu ia escrever, não escrevi, o que é P? A gente já sabe o que é P. P é pressão. U é velocidade em xt e C é a velocidade da onda, que é diferente dessa velocidade daqui. A gente já vai ver no caso não é. Então, essa velocidade daqui, se for, né, no nosso meio estratificado, é a velocidade ali daquele ponto, quando passa uma onda de pressão, né, e tem a velocidade da onda, que, do ponto de vista puramente de EDPs e de características, é a velocidade das características,
que é o alto valor, são as equações características e é, como eu falo já 15 mil vezes aqui no curso, tráfego de informação. Aqui a informação é essa onda de pressão que tá tudo quietinho, de repente vem uma coisa que aperta, desaperta e volta ao normal. Né? E que o problema de petróleo, que é esse meio laminado, bota-se uma onda de pressão aqui no instante zero, essa onda, conforme ela viaja para cá, ela aperta e desaperta, né? A pressão aumenta e volta para zero. Né? Zero, ou seja, a pressão de referência, né? Porque, claro, quando você bota uma coisa em cima da outra, tem uma pressão devido ao peso de todas essas camadas. Né? Então, e a mesma coisa semelhante acontece para a onda aquática. Enfim, semelhante, a gente vai discutir, eu acho que depois. Então, o que eu quero falar aqui? Sim, já falei dos altos valores, que confirma a nossa velocidade acústica. Tá, vamos deixar isso quieto, agora vamos fazer o contraste, por isso que eu estava com ondas aquáticas na cabeça. Então, o outro exemplo que é para ondas aquáticas, é bom que a gente bota aqui do lado. Na presença de topografia, então a gente tem isso aqui que se chama, já vou explicar por alto, porque no curso de fluidos a gente fez isso melhor, mas que se chama equações de águas rasas ou equivalentemente ondas longas, então em inglês seria shallow water equations ou então long wave theory, mas a gente chama equações de águas rasas, e a equação de águas rasas se escreve assim. Onde eta de xt é a elevação da superfície livre h de x é a profundidade. Então, a figura é assim, né? Eu tenho aqui a minha onda, yx, aqui y igual a eta de xt, a elevação, o distúrbio em torno daqui, isso aqui a gente chama de nível de repouso. E essa curva daqui é y igual a menos h de x, ou algumas vezes... não, a gente está dizendo que aqui, nesse caso aqui... sim, a origem está aqui, exatamente. É y igual a menos h de x, está certo. h de x é essa... é a profundidade local, se quiser chamar. Está aqui, profundidade local. Tá? E aí, nesse caso aqui, ó, a gente pode chamar essa variável auxiliar aqui, psi, como se fosse um fluxo de u de xt h de x. Isso aqui é como se fosse uma função fluxo, né? Porque olha só, é a velocidade, aqui u, vezes a altura. Então, é o fluxo. Quando a altura é menor, o fluxo é menor. Quando a altura está... E aí, por que isso aqui é chamado de águas rasas, ondas longas? Deixa eu consertar o meu desenho para fazer mais tipo caricatura, para chamar a atenção do que de fato é. Professor, Sim. essa palavra fluxo, você falou que velocidade vezes altura, isso? É. Será que vazão, será que não ficava melhor, não? Também é vazão, mas pode ser vazão, é. Ou então a vazão, exatamente. Pode ser também chamada vazão. E aí aqui, ó. Vou botar onda para dizer que é uma onda longa.
Tá? A vazão, acho que a palavra melhor, fluxo é o padrão do escoamento. Então, a vazão. E aí aqui, ó, isso aqui é uma onda longa, que significa que esse regime daqui, deixa eu chamar a largura da onda de lambda. Num curso de fluidos a gente vê isso, aqui nesse curso provavelmente não. E deixa eu chamar aqui esse H, um H médio como se fosse um H0, que é uma profundidade, botar H de referência. E esse lambda daqui é um comprimento de onda de referência, se for uma onda periódica, ou se for um pulso, é uma largura de referência. Se for uma gaussiana, é 2 vezes o desvio padrão, por aí vai. Tá? E aí, a gente fala que isso aqui, ó, é águas rasas ou ondas longas, isso a gente aprende em fluidos quando H0 sobre lambda é pequeno. Ou seja, águas rasas ou ondas longas. Tá? E a gente bota o epsilon. Quando a gente faz o curso de fluidos, a gente aprende a deduzir isso aqui. Mas aqui é só um pouco informação cultural, já que é EDPs e aplicações, para dizer de onde vêm essas equações. Tá? Então a gente consegue meio que sair, de certa maneira, no curso de fluidos, a gente aprende como sair das equações de Euler, que é basicamente a equação de Navier-Stokes sem viscosidade, como é que sai das equações de Euler e de uma forma educada, vai tirando termos, vai tirando termos, vai tirando termos e chega nesse sistema daqui. Nesse caso é o linear, tem um não linear que a gente vai ver depois. Então esse sistema daqui, vamos agora escrever em termos aqui da vazão. Não, estou escrevendo isso, não está certo. GH, eta de x igual a 0, eta de t. Tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Certo? É só multiplicar essa equação aqui por H, que não depende do tempo, então a topografia é fixa. Existem problemas que é interessante também, as pessoas estudam isso com uma topografia que depende do tempo. Por exemplo, as pessoas até recentemente tem muitos estudos com a equação mais complicada que essa, que é para fazer a topografia mexer no tempo e mexer rapidamente no tempo depois para, que é uma maneira de modelar uma avalanche submarina e que são coisas que geram tsunamis, avalanche ou terremoto submarino, de uma forma simplificada, sintética, né? Faz esse H mexer no tempo, mas o problema fica mais complicado. Aí essa substituição aqui não vale, você vai para outro caminho, porque o H depende do tempo, certo? Nesse caso, aí olha só o que acontece, é que esse coeficiente aqui é o nosso coeficiente variável, e o eta, que é a elevação da onda, está aqui, ó. Isso aqui, esse eta aqui, daqui, ó, rho eta das equações, isso aqui a gente tem uma pressão, que é a pressão que a gente chama hidrostática, que é a pressão simplesmente que depende do peso da água, e quando uma onda passa, quando a onda é longa, o nível de água levanta devagarzinho e abaixa devagarzinho. Então, em primeira aproximação, você pode pensar que a pressão hidrostática está mudando no tempo. Apesar de ela ser hidrostática, ela está mudando no tempo. Por quê? Porque ela não é acelerada. É como se, então, o peso da coluna d'água naquele ponto aumentasse no tempo e o peso da coluna d'água baixasse no tempo, sem haver uma aceleração vertical forte. Né? Então, na verdade, esse eta daqui, que é a elevação da onda, em analogia com outro problema, para a gente começar a fazer a ponte matemática, é que o eta faz o papel da pressão, tá? E o 1 sobre GH, né, de certa maneira, vai aparecer aqui fazendo o papel dos nossos, deixa eu ver, está na frente do eta, enfim, de um desses coeficientes variáveis. Tá? Aí a gente vai calcular o alto valor aqui e vai ver que é raiz de GH. Tá? Então, nesse problema daqui, a gente fica com ele escrito assim. E daqui a gente tem que então, desse modelo sai que, pelos altos valores, sai que
a velocidade de propagação da onda, estamos aqui, né, matemática elementar, álgebra linear, olhar os autovalores, e está aqui a velocidade de propagação da onda, que varia de acordo com a profundidade. Então a onda viaja mais rápido em regiões fundas e mais lentamente em águas rasas. Tá? E esse é o modelo, digamos assim, mais simples de ondas, razoávelzinho em uma dimensão, para ondas no meio variável, e que matematicamente de novo, um sistema hiperbólico com coeficientes variáveis e a velocidade dependendo da raiz do coeficiente. Então, nesse sentido ali, parecido com o da acústica. E uma coisa até de volta, por exemplo, lá para trás, para o meu doutorado, algumas coisas que eu olhei, que na verdade eu acabei olhando depois, é que meu orientador é especialista em problemas acústicos em meios estratificados, onde isso aqui varia numa escala rápida com respeito à onda. É como se o meio tivesse uma estratificação bem rápida com respeito à onda, porque a onda é longa, e eu em algum momento precisava estudar, e lá para o final do curso eu conto talvez isso para você. Então eu comecei a estudar um problema com topografia, uma topografia que era sintética, porque a gente não há uma topografia real assim, que é constante por parte, ou se você quiser pensar, é uma primeira aproximação, uma discretização de uma topografia real, mas eu acho mais sincero pensar que é uma topografia sintética, mas que há um parentesco bem forte, uma ligação bem forte entre esse problema e aquele. Porque olha só, sabendo agora que a velocidade é isso aqui, aonde a profundidade é constante, a velocidade é constante, certo? Então, isso aqui é quase como se fosse esse problema aqui deitado, certo? Onde aqui varia em Z, aqui varia em X, e as EDPs são muito parecidas, certo? E se eu tiver um tsunami, uma onda longa, ela vai ser longa variando. Então, como é que a pergunta era como é que ela sente essas variações na microescala? Tá? Eu vou falar isso mais adiante, quando eu nem falei para vocês nenhum exemplo sobre problema com escalas múltiplas. Eu vou falar, mas já estou começando a soltar a terminologia. Isso aqui, para um tsunami, pode ser centenas de metros, mas a gente pode chamar isso aqui da microescala, porque é a escala rápida. A onda é a mesoescala, que é a escala média de referência. E em alguns problemas a gente vai deixar isso aqui propagar por uma distância muito longa, que a gente chama da macroescala. E aí tudo isso a gente pode ordenar em termos de épsilons e tudo mais. Isso é um anúncio de uma coisa que a gente não vai ver hoje, mas já preparando para o futuro. Tá? E então, um pouco no espírito, o principal de hoje que eu quero mostrar para vocês até agora, nessa primeira meia hora de aula, é que, olha só, então está aqui com o nosso entendimento de sistemas hiperbólicos, temos aqui um sistema hiperbólico com coeficientes variáveis, temos aqui um sistema hiperbólico com coeficientes variáveis, e se você entende o problema no cenário de ondas aquáticas ou no cenário de ondas acústicas, e na verdade nesse problema foi entendido primeiro no cenário de ondas acústicas, trazer ele para o cenário de ondas aquáticas com esse modelo é um trabalho apenas de tradutor. Porque matematicamente o problema é a mesma coisa, o sistema hiperbólico com coeficientes variáveis. Só que depois a gente pode agregar a esse sistema um termo dispersivo. Depois a gente pode agregar a esse sistema um termo não linear. E um termo dispersivo e um termo não linear, e talvez vocês não saibam ainda exatamente o que eu quero dizer por um termo dispersivo, mas de qualquer maneira é começando a fazer o problema parecer com ondas solitárias, que é não linear dispersivo, aqui é muito mais natural do que aqui. Então a proposta de pesquisa, então aqui já estou meio que brincando com vocês um pouco com uma proposta de pesquisa, era deixa eu entender primeiro como é que eu faço a ponte daqui para cá, que é simplesmente um trabalho de tradutor, porque matematicamente o problema é basicamente o mesmo, é o mesmo tipo de sistema hiperbólico. Se eu entender isso, eu aí então agrego aqui um termo dispersivo. Isso eu vou mostrar para vocês, não sei com quanto detalhe, mas no final do curso eu vou mostrar, porque eu mostrei aquelas figuras no começo do curso. E depois não linear e por aí vai. E assim que é a história de
modelagem matemática, que vai agregando termos ao seu modelo e vai tentando fazer mais teoria ou escrever as equações e por aí vai, de acordo com a possibilidade. Mas o problema fica muito difícil muito rapidamente. E eu vou dar um apanhado para vocês entenderem isso, tá? E isso pode virar, por exemplo, assunto de um seminário de um de vocês, para ainda botar mais um pouquinho de detalhe, porque quando chegar no momento do seminário, vocês vão estar com a musculatura pronta para isso. Essa é uma das metas do curso, né? Estar com a musculatura pronta para ler artigo e conseguir falar, mesmo que não entenda todos os detalhes do artigo, mas entende, né, do que se trata. Tá? Então, a primeira coisa da aula de hoje é mostrar que isso é igual. Que mais? Só aqui como uma curiosidade, que eu acho que as pessoas acham divertidas, eu acho divertido, essa velocidade daqui, ela, para um tsunami, por exemplo, no começo da sua vida, depois de gerado por um terremoto submarino, é bem razoável essa velocidade. E por quê? Porque um tsunami no início da sua logo após a sua criação, em águas, de ondas aquáticas, a gente depende de dois coeficientes. Tem um coeficiente que isso a gente vê no curso de fluidos, que é amplitude sobre profundidade, que a gente chama de alfa, e tem outro coeficiente que é beta, que é profundidade ao quadrado sobre lambda ao quadrado, que é aquele coeficiente que eu escrevi ali. Então, se o alfa for ordem epsilon e o beta for ordem epsilon, a gente tem um problema que a gente chama fracamente não linear, fracamente dispersivo, que é o regime da KdV, que é o regime da onda solitária. Tá? Se eu fizer alfa igual a zero, eu tenho então o modelo linear. E se eu fizer beta igual a zero, a gente vai ver isso depois, isso aqui é o modelo, é o problema hiperbólico. Tá? Então, na verdade, esse sistema daqui é o regime alfa igual a zero, beta igual a zero. Tá? Agora, olha, perceba o seguinte. Agora, com isso aqui eu vou contar uma história que eu acho simpática de tsunamis. Tá? E que a gente vê em mais detalhe em fluidos. Daqui a gente está vendo que se o alfa for para zero, o problema fica linear. Certo? Se o alfa for muito pequenininho, o problema é basicamente linear. Então a gente vê que, na verdade, amplitude sobre profundidade diz para a gente se a gente está no regime linear ou não. Um tsunami, quando ele é gerado numa área gigantesca, mexe com muita água, por isso que ele inunda regiões, porque mexe com muita água, mas no início, o distúrbio de um tsunami é que a amplitude é algo da ordem de 1 a 2 metros. Tá? E ele é gerado numa região onde a profundidade é aproximadamente, vamos dizer, quanto que eu botei aqui nas notas? 4.000 metros. 4 quilômetros de profundidade. Tá? Então, essa amplitude de 2 metros, que na praia já é uma onda relativamente grande, dá para surfá-la e tudo mais, mas para um tsunami, quer dizer, não é nada. Em alto mar, não é nada. Porque 2 dividido por 4.000 é da ordem. Então, alfa, aqui, para o tsunami, é da ordem de 10 a menos 3. É bem pequeno. Ok? Deixa eu fazer mais um comentário também. O beta, aliás, o que falta dizer? O lambda de um tsunami, que é a extensão, que é uma área muito grande que sofre desse terremoto submarino, em geral, o comprimento de onda de tsunami pode ser da ordem de 100 km. Vamos botar 100 km. Logo, H, que é 4 km dividido por 100, faz com que isso aqui seja da ordem de 10 a menos 2 ao quadrado. Também pequeno. Tá certo? Então, ok. Agora, então, já que a gente está... Então, quem sabe no comecinho, esse modelo é razoável para um tsunami. Então, vamos calcular a velocidade de um tsunami. Então, por essa fórmula aqui, C de x, deixa eu ver quanto é que eu usei nas minhas notas. Eu usei que ele vai ser G, vamos aproximar a gravidade por 10 metros por segundo ao quadrado,
e vamos dizer que a profundidade é 4.000 metros. Tá? Passando isso para metros por segundo e depois para quilômetros por hora, isso daqui dá 720 quilômetros por hora, a velocidade de um avião. Tá? Faz a conta que vai dar 200 metros por hora, 200 metros por segundo, que é a mesma coisa que 720 km por hora. Ou seja, a energia de um tsunami, que é desse deslocamento da água, né? Depois do terremoto, forma-se essa montanha de água, mas uma montanha quase que basicamente imperceptível de satélite, porque é uma montanha muito abatida. Ela tem, digamos, 2 metros de altura, ela varia 2 metros sobre 100 quilômetros. Então você quase não consegue ver essa variação. Tá? E esse distúrbio viaja com uma velocidade muito grande. Por isso, então, quando tem um terremoto e é no mar e tal, as pessoas ficam muito apreensivas porque não é óbvio que um terremoto, mesmo forte, você não sabe o quanto, a princípio as pessoas não sabem, né, o quanto, primeiro, o terremoto pode sacudir assim, como pode sacudir assim. É esse que desloca mais água do que esse assim. E mesmo um terremoto forte, graças a Deus, nem todo terremoto forte gera um tsunami. Então as pessoas ficam muito apreensivas porque você tem que ver um pouco se vai ter uma formação de onda viajando e dependendo se tiver, ela viaja muito rápido. Muitas vezes você tem 10 minutos, 15 minutos para evacuar uma ilha, uma parte próxima. Ou meia hora, sabe? É pouco tempo, né? Meia hora, 1 hora é pouco tempo para evacuar. Então, e aqui ele teve tsunamis desastrosos recentes por causa disso, né? As pessoas não sabem, não dá para dar o aviso a tempo. Ok. Então, agora um truquezinho. Agora, brincando matematicamente com as ondas acústicas. Então, mais um exemplo. E eu acho uma coisa que eu já falei aqui. Então, o que eu vou falar agora, como se fosse assim, um subtítulo do que eu vou fazer, eu vou olhar para ondas acústicas e vou fazer o que eu chamaria de decomposição de modos, tá? Então, o que é decomposição de modos? Então, vamos ver uma coisa que eu acho que eu já falei. Eu falei para vocês, deixa eu beber um golinho d'água com sede, que eu já falei para vocês, vocês me ajudam. Quando eu falei sobre a Iconal, sim, eu falei, agora lembrei. Eu falei também que a Iconal pode ser vista como não só fase, mas pode ser vista como tempo de viagem. Então, agora a gente vai ver tempo de viagem de novo. Oi, teve uma ondinha aqui que molhou meu óculos. Então, tempo de viagem é o seguinte. Tá? Vou definir como x o tempo de viagem, já que eu estou usando a variável para o problema acústico, a variável espacial z, certo? Então, já verificamos isso, que tem unidades de tempo, certo? E é muito fácil, só para lembrar, olha, velocidade é distância por tempo e o ds é distância. Logo, isso aqui tem unidade de tempo, tá? E se a velocidade for constante, é muito fácil de ver. Agora, olha só, quando eu uso agora tempo de viagem, ou muitas vezes também chamado em geofísica tempo de trânsito, tá? Em inglês, em geral, eu sempre vejo chamado de travel time. Não sei se é transit time, eu acho que é travel time, é mais... Em português, talvez em geofísica usem mais tempo de trânsito do que tempo de viagem. E aí, usando essa variável de tempo de viagem, olha o que acontece. Então, seja o tempo de viagem, então, o sistema hiperbólico fica da forma seguinte, fazendo uma troca de variáveis.
zeta de x, u de t, mais p de x igual a zero, p de t mais zeta de x, u de x igual a zero, onde zeta de x, que é chamada da impedância, é a raiz de agora ρ de x, capa de x, mudando as variáveis. Tá? Isso aqui a gente chama da impedância. Esse T, ρ, continua sendo a densidade. Tudo isso aqui, ó. Vê aqui, ó. Tudo isso aqui agora é o problema de ondas acústicas, o primeiro de lá. Todas as variáveis. A única coisa que aconteceu lá do primeiro sistema da aula de hoje para isso aqui foi essa troca de variáveis aqui, de x para z. Tá? Faça a conta, é simples, é cálculo, não é troca de variáveis. Então, vocês fazem a troca de variáveis, você diz que a função agora passa a depender, então eu não estou escrevendo, não, estou de certa maneira já escrevendo para a gente aqui, de forma condensada, para bom entendedor, meia palavra basta, e a meia palavra basta está escrito aqui, ó. Quando eu escrevo que u está tendo uma derivada de x, é porque u agora está sendo pensado como uma variável de x e t, onde x depende de z. Então, houve uma regra da cadeia, foi feita uma limpeza, as coisas empacotaram, vocês vão ver, tá? E aí aparece esse zeta, esse outro coeficiente variável dessa forma agora. Tá? Onde tudo está escrito como x, na verdade, você volta de x para z e vice-versa por isso aqui. Tá? Tá bom? E aí, podemos agora, então aqui a gente fez uma troca de variáveis independentes, do z para o x. Agora eu vou fazer uma troca de variáveis dependentes, que é do UP para um AB. Mas vocês vão ver, é melhor eu escrever, que é melhor do que eu ficar contando a história aqui, que vai ficar muito claro por que isso. Então, façamos agora uma troca de variáveis dependentes. A saber, o seguinte. E aí eu acho que esse sim o problema fica escrito de uma forma muito interessante, muito clara. Olha que legal, eu gosto muito disso aqui. É um truque muito útil e muito interessante. Então, vou discutir com vocês. Então, repetindo, começamos pelo primeiro sistema da aula de hoje, ondas acústicas. Aí fizemos uma troca de variáveis independentes, que é da variável espacial z para uma variável temporal x. Tá? Aí chegamos a um sistema onde, deixa eu colocar até aqui, porque em geral eu gosto de falar isso, onde eu tenho dois tempos. Tempo que eu chamo tempo de relógio e x tempo de viagem. Tá? Se tivesse tudo normalizado e velocidade igual a 1 e tal, tempo de relógio e tempo de viagem seria mais ou menos a mesma coisa, né? Porque a velocidade é 1 e tudo mais, tudo normalizado. Mas a velocidade flutua, porque o meio é heterogêneo. Então, o tempo de viagem, ele flutua também.
Se essa velocidade aqui, se a gente normaliza tudo, velocidade de referência é 1, tá? Em muitos problemas a gente faz então, e depois a gente bota uma coisa variável em torno de 1, horas é positivo, horas é negativo a flutuação, logo, hora a velocidade é acima de 1, hora a velocidade é menor do que 1, é como se eu estivesse no carro, hora acelerando, freando. A gente não sabe a princípio se eu freiei mais do que acelerei, então eu posso chegar mais cedo, se eu tiver nessas variações aqui, em torno de um referência acelerado mais do que freado, né? Ou freado mais. Então, eu tenho esses dois tempos. O tempo de relógio, que é o tempo realmente de referência. Segundos, horas, o que importa. Então, eu tenho agora o sistema, do ponto de vista de aplicação, eu tenho o sistema escrito nesses dois tempos. Mas, na verdade, eu vejo isso, tá, como material para o truque que, associado a esse próximo truque da troca de variáveis dependentes, me dá esse sistema daqui, e esse sistema daqui é muito interessante e muito importante, e é o sistema que deve ser estudado. E eu vou dizer para vocês por quê. Vou agora fazer papo de vendedor, né, para vocês quererem, né, comprar esse sistema, que é a melhor maneira de comprar intelectualmente, né, de estudar. Olha só por quê. O R de x é o coeficiente que chama de reflectividade, tá? E ele basicamente depende da impedância, que é o meio que diz se o meio, né, impede tudo de propagar, enfim, gera reflexão ou não, por isso o nome é reflectividade. Então, primeira coisa, se esse coeficiente aqui é constante, o meio é uniforme, o meio é homogêneo, tá? Esse cara aqui, a velocidade de propagação é constante, a impedância é constante, tá? A derivada é zero, a reflectividade é zero, porque não tem reflexão. Um meio homogêneo não gera reflexão. Se eu mandar um dado inicial para a direita, ele vai embora para a direita. Se eu mando, quer dizer, no caso aqui é esquerda para vocês, vai embora, e para a direita vai embora para a direita, porque esse sistema aqui tem duas características, certo? Olha que legal agora, que aí fica tudo, acho, muito claro, com esse truque de troca de variáveis. Se eu tenho um meio homogêneo, o R é zero. Então eu apago aqui. O que foi feito? Aqui eu tenho que o A é um modo para a direita, isso que eu falei aqui, ó, decomposição em modos. E o B é o modo para a esquerda. E eles não conversam, porque o lado direito é zero. Então, é como se eu tivesse escrito a minha equação da onda, com as minhas duas características, e eu tenho informação para a direita, tenho informação para a esquerda, e com velocidade normalizada, mais ou menos 1. Então, eu tenho esse cenário de características aqui, ó, características positivas, características negativas, certo? E informação que viaja pelas linhas vermelhas não quer saber do que está viajando pelas linhas azuis. O problema linear é uma superposição pura e simples. Eu resolvo a parte A, que é para a direita, porque A vai ser solução do tipo x menos t, e B vai ser solução do tipo x mais t, certo? Satisfaz isso aqui, satisfaz isso aqui. E se o meio for homogêneo, não conversam. E como o problema é linear, é uma superposição. Quem vai para a esquerda não quer saber de quem vai para a direita e tchau. Você bota o dado inicial para A, ele vai embora, bota o dado inicial para B, ele vai embora. Ok? Mas agora, tá? Então, deixa eu fazer mais um comentário, que eu já vou falar hoje, se der tempo, de invariante de Riemann do problema não linear, que é mais interessante. Mas isso aqui é quase como se fosse esses modos, é um pouco como se fosse um invariante de Riemann do problema linear, que é uma grandeza que é constante ao longo de uma característica e uma grandeza que é constante ao longo da outra característica. Porque, de certa maneira, eu poderia escrever isso assim, né? dA dt igual a zero com um maisinho aqui, dB dt igual a zero com um menusinho aqui, e vocês
já especialistas em EDP sabem que isso aqui quer dizer característica para a direita e característica para a esquerda, mesmo que eu bote essa notação aqui super condensada e incompleta. Mas para aquela história, quando você conversa rápido com um amigo no quadro negro, você escreve, né? Não escreve tudo por extenso. Então isso aqui já falou para o amigo que é uma característica para a direita e para a esquerda. Beleza? Agora, o que é legal é que quando eu tenho agora um meio heterogêneo, tá? Então, se eu tiver um meio heterogêneo, esse objeto, que eu posso até em algumas situações abusar da terminologia e chamar dos invariantes de Riemann para a direita e para a esquerda e dizer que os invariantes de Riemann não são mais invariantes, é um abuso de terminologia, na verdade o correto é talvez falar isso. Os modos para a direita e o modo para a esquerda, agora trocam energia. Por quê? Então esse modelo daqui é muito simpático para você estudar. Em princípio, quer dizer, para você estudar esse meio aqui assim, ó, porque aqui, em cada pedaço desse aqui, o sistema se decompõe. Em cada interface, na verdade, isso aqui muda de forma descontínua, então a gente tem que tomar cuidado porque, na verdade, esses caras aqui podem ser uma função delta. Tá? Então vamos pensar, por enquanto, que o caso é suave, que dá até para pensar como função delta. A gente vai ver uns exercícios depois em que eu posso pensar isso como função delta. Tá? Mas como eu não falei agora, não vamos pensar assim. Então, se quiser, pensa num meio que é tipo quase que uma tangente hiperbólica. Aqui é constante, tem uma transição suave e rápida, mas é óbvio, é intuitivo que uma onda que vem para cá vai ter uma reflexão aqui, parte da energia vai voltar e parte da energia vai sobreviver. Certo? E o que esse sistema aqui está dizendo? Simples, trivial. Basicamente aqui a gente voltou à primeira equação que eu apresentei no curso. Né? Ele está dizendo o seguinte, que o R, vamos dizer que o R é basicamente, ó, deixa eu fazer assim, isso aqui é a região de transição. Mas o R basicamente é constante, vou botar assim, o R é basicamente constante na parte vermelha e na parte azul. Certo? Então, a equação aqui não tem esse cara. Então, vem um cara indo para a direita e para a esquerda, mas quando eles passam nessa região que as velocidades variam, tem reflexão em transmissão e há uma troca de energia entre direita e esquerda e esquerda e direita. Certo? Então, isso aqui está dizendo que, olha, de repente aqui, o A, que está indo para a direita, vai ser forçado pelo B, dependendo da refletividade, e vice-versa. O A vai forçar o B, por essa troca de energia, quando o meio varia. Então, essa maneira de escrever o sistema é muito instrutiva e, para as partes mais avançadas, que a gente vai ver talvez mais adiante no curso, é a maneira de analisar um problema onde esses coeficientes variam rapidamente, que é esse caso aqui. Né? Você tem essa onda indo para baixo e o meio estratificado, ou no trabalho do Papanicolau, onde ainda ele coloca esses coeficientes como aleatórios. Então você tem a mistura de probabilidade com equações diferenciais. Então esses coeficientes aqui são coeficientes aleatórios, mas aí você escreve dessa maneira assim, você tem na verdade um sistema de EDOs com coeficientes aleatórios, para o qual existe uma tecnologia desenvolvida por Papanicolau e colaboradores de teoremas centrais do limite, que calculam, na média, probabilisticamente falando, esses coeficientes e tal. Isso é uma coisa que a gente, obviamente, não vê nesse curso, mas que dá para, pelo menos, entender a história. E eu vou falar sobre isso mais adiante. Naquelas figuras que eu mostrei para vocês no começo do curso, tem um pouco dessa história. Eu vou voltar a falar sobre isso, tá? Que a gente não vai ver isso no curso. Mas, pelo menos, entender o que entra de matemática, dá para entender, tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu acho bastante interessante. Tá bom? Tá claro isso? E vamos ver um pouquinho agora de sistemas não lineares. Então, isso aqui, essa troca de variáveis para tempo de relógio, tempo de viagem, e depois essa troca de caras aqui, para objetos que se mantêm constantes sob característica, é um jogo que também vale para o sistema não linear. Só que achar o invariante de Riemann, tá, é um pouquinho mais complicado. Aqui,
esse invariante rima, de certa maneira, linear, que é mais fácil, foi tirado um pouco do chapéu. Mas ele não seria muito difícil, não, talvez você olhando para os autovetores e diagonalizando a matriz, tentando ver... Né? Por caso não linear, de vez em quando é difícil. Eu vou mostrar um caso ainda que dá para tirar do chapéu, meio que por inspeção, mesmo assim, que vai falar assim, caramba, como é que alguém adivinhou isso? E depois, não sei se eu vou ter tempo hoje ou no começo da aula que vem, eu vou mostrar como é que se faria isso de uma maneira, se não tivesse ideia nenhuma, de uma maneira um pouco mais sistemática. Tá? Então, isso é meio que o que vai acontecer na nossa história do curso, agora, da aula. Não do curso, da aula. Tá? Então tá, aqui na página falando de invariantes, acho que eu falei de tudo. Então, mais um exemplo, já que hoje a aula tem bastante exemplos. Então, se a gente olhar agora para as equações de águas rasas não lineares. Tá? Então, elas podem ser escritas assim. Onde essa função agora, h de x, ela é isso aqui, que seria a profundidade total. E aqui a gente está pensando em fundo plano. Tá? Sem topografia por enquanto. Tá bom? Tá? Então, é fundo plano, mas agora a onda é não linear. E aí aqui tem uma profundidade, aqui eu tenho outra profundidade, aqui outra profundidade, e lá longe eu tenho um H0. E aqui eu tenho o Y, por isso aqui eu tenho o eta mais H0. Tá? Como é a profundidade total. Vamos ver o que esse sistema hiperbólico tem para dizer para a gente. Agora ele é não linear. Aqui, ó. Aqui tem os dois termos não lineares. Tá? Então, o sistema pode ser escrito assim. Igual a zero. Esse sistema, note que a gente pode escrever esses sistemas muitas vezes assim. Ou assim. Eu acho que eu falei disso para vocês quando eu falei, vamos ver se vocês lembram, quando eu falei da condição de Rankine-Hugoniot, até um pouquinho antes, eu falei de lei de conservação, leis de balanço. Então, isso que eu escrevi aqui no quadro são duas maneiras, com notação vetorial matricial, de escrever a mesma equação. Vocês concordam? Certo? Isso aqui a gente chama na forma conservativa, em 1D. Isso aqui é a função de fluxo, certo? E se eu derivar isso aqui com respeito a x, sai essa matriz A em função da solução com o V diz aqui. Né? Então, isso aqui, na verdade, é a regra da cadeia, dá isso aqui. Certo? Porque isso depende do F, do V e tal. E, na verdade, a maneira que a gente está escrevendo aqui é dessa maneira daqui, de baixo, porque essa aqui é a maneira interessante de ver quando tem choques, algumas coisas, mas essa aqui é a maneira interessante de ver os autovalores para ver características e tudo mais. Certo? Então, daqui a gente tem o seguinte. Só que dessa segunda maneira dá para ver altos valores. Aí, como é que seria o
sentido daquela transformação linear aí, então? Porque você... Não, isso aqui é simplesmente uma matriz, que essa matriz aqui, ó, matriz que depende do vetor V, onde o vetor V é UH, que é a minha solução, está aqui o vetor V. Então a matriz A depende do vetor V, que é o H, está aqui, a matriz A depende do U e do H, o G é uma constante. Não, tudo bem, mas se a matriz tem altos valores, ele é uma transformação linear, né? É. Então eu estou levando de que espaço para que espaço? Essa que é... Não, aqui não precisa nem preocupar com isso. Aqui a gente está simplesmente olhando para uma matriz 2 por 2 e vai ter a ver com as lógicas que você não viu antes. Quer dizer, os autovalores dela estão associados com as características, que é onde propaga a informação do sistema. Aí eu estou agora aqui calculando os autovalores. Tá? Aí aqui tem os autovalores. Ou seja... que na minha anotação, estou escrevendo como um U assim negrito. Que também eu vou escrever assim, porque eu vou usar depois esse C aqui. Tá, então a gente tem essa velocidade de propagação, onde eu estou escrevendo ela da seguinte maneira. Eu estou escrevendo ela como a velocidade, né, do problema original, velocidade de uma partícula, que é essa daqui, tá? Isso daqui, vou escrever aqui, é a velocidade linear de águas rasas, tá? E agora, como o problema é não linear, esse U daqui é essa combinação entre essas duas velocidades, tá? E dependendo dos valores, isso aqui a gente pode escrever ainda. Isso aqui, deixa eu escrever aqui embaixo. Aqui, U de x pode ser escrito como C de x, a velocidade de águas linear, e F, que é o número de Froude, é definido como Uzinho sobre raiz de G H. Tá certo? Tá. Como isso aqui é raiz de GH, eu puxei para fora, isso mesmo. U dividido, por isso que isso é o número de Froude. Então, o número de Froude, então a gente diz que o número de Froude maior do que 1, a gente está no regime supercrítico. Froude igual a 1 no regime crítico. E Froude menor do que 1, subcrítico. E que é um pouco equivalente, um pouco analogia em acústica com supersônico, subsônico e etc. Onde, em vez do F, a gente tem, no caso acústico, a gente tem M, que é o que chama número de Mach. Né? Então, Mach maior que 1 é supersônico. Tá? Então, olha só o que acontece aqui. Se o número de Froude, vamos pensar aqui no número de Froude maior do que 1, que é o supercrítico. Tá? Então, isso aqui são as velocidades de propagação que vem justamente resolver. Isso aqui são os autovalores agora escritos como velocidade. Tá? Perceba o seguinte, que se o número de Froude for maior do que 1, os dois autovalores são o quê? Positivos. Ou seja, por problema linear, no problema linear, a gente tem sempre características assim, ó. Informação para a direita e para a esquerda. É só olhar para cá.
Problema linear, direita e esquerda. Para o problema de águas rasas. No problema agora não linear de águas rasas, onde as ondas podem inclusive quebrar também, a gente vamos ter que se preocupar com o choque e tal, mas a gente não está se preocupando com isso agora. Eu só olhando para as velocidades, se eu tiver no regime subcrítico, F menor do que 1, F menor do que 1 mais 1 é positivo, F menor do que 1 menos 1 é negativo. Então ainda tem informação indo para a direita e para a esquerda. Quando eu estou no regime supercrítico, aqui esses dois números são positivos. Então toda a informação está indo para a direita. Tá? E o número, agora vamos ver isso é do ponto de vista puramente matemático, hiperbólico, característico, o que quiser chamar. Agora, do ponto de vista um pouco mais físico, o número de Froude maior do que 1 diz que a velocidade da água, por alguma razão, é maior que a velocidade da onda. E por isso, se essa velocidade é positiva, está tudo meio que sendo carregado para a direita. Não tem informação que consegue viajar para a esquerda. Tá certo? Eu estou falando do que eu acabei de falar, só que com um linguajar mais da aplicação. Né? Se essa velocidade daqui é maior do que essa aqui é a velocidade da onda linear, digamos assim, perdão. Isso aqui é a velocidade da onda linear, que era a característica linear, isso aqui, ó. Tá? Se o U, por alguma razão, pelo dado inicial, seja o que, se tiver, inclusive nesse problema você pode botar muitas vezes correnteza, que é o problema já começa com um escoamento base que vai todo para numa direção. Tá? Então, dependendo se esse número aqui é maior do que esse, é porque o número de Froude é maior do que 1, as características duas são para a direita, e aí você tem que teu problema é ter assim, coisas vindo para cá e as outras características indo para cá, e dependendo se a profundidade for variável, essas características também não são linhas retas, são variáveis. Tá? Então, esse é um panorama inicial, geral, olhando para esses sistemas, e já uma diferença entre o problema não linear e o problema linear. Isso aí tem alguma aplicação naquelas hidrelétricas de Furna, lá de... Essas coisas têm aplicações, esse tipo de coisa aqui aparece em hidrelétrica, ou então problemas desse tipo aqui aparecem em rios, problemas de enchente, olho d'água, que a gente escuta falar que é enchente, que é uma coisa que desce rio abaixo muito forte, quebra de barragem, entendeu? Então você tem problemas de aí forma que se chama saltos hidráulicos, enfim, mas aqui supercrítico é um regime, isso é tudo fluindo numa direção. Mas hidrelétrica, barragem, rios de enchente são temas em que esse tipo de modelo aparece sim. Então, nesse sentido, está falando uma coisa certa sim. Tá? E aí... Não, eu tenho tempo para falar talvez a última coisa para a gente fechar. Vamos para cá. Talvez eu consiga fazer tudo nesse quadro. Vamos olhar, então, quais são os invariantes de rima desse problema. Já complicou, né? Mas a história está fazendo sentido? Se não, façam perguntas. Opa. Sim. Ok, então como é que eu quero fechar a aula de hoje? Que é basicamente o que eu preparei. Eu acho que vou parar bem próximo do que eu achava que eu ia falar. É o seguinte, então, lembrando, temos agora... Vamos agora pensar que a gente está com profundidade variável. Então, a gente tem que esse C... A gente já definiu que ele é isso aqui, ó. Não, a gente tem profundidade variável, não, por causa da altura da onda. Não tem topografia ainda, não. Perdão. A gente tem isso aqui. Tá? Agora vamos fazer troca de variáveis. Então, deixa eu só, como está no final da aula, não vai dar, já sei o que não vai dar tempo de dar hoje, que eu já imaginava. Eu agora vou escrever um invariante de rima, meio tirando, como a gente fala, um coelho da cartola. Tirando não sei se você entende que é coelho da cartola, tirar que nem um mágico, tira um coelho de dentro do chapéu e você não sabe como é que ele fez isso. Que é meio que um truque meio ad hoc. E aí na aula que vem a gente vê isso tudo de uma forma um pouquinho mais sistemática. Tá? Então, a gente vai fazer umas trocas de variáveis que você fala assim,
como é que eu poderia ter pensado nisso? Tentando 1000 vezes ou tendo uma inspiração muito boa, mas em princípio, vendo pela primeira vez não é muito óbvio. Tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa a gente vai fazer é a seguinte troca de variáveis de H para C no nosso sistema. Tá? H está no nosso sistema. Ó, então eu vou escrever isso assim, para indicar todas as trocas de variáveis de H para C, que é, se eu derivar isso aqui com respeito a x, então aqui, se eu botar dc dx ou dc dt, eu tenho isso aqui, tá? Então, a mensagem aqui, usando esta troca de variáveis, né, obtemos o seguinte, obtemos o sistema, vou botar aqui a nossa meta, obtemos o sistema em U e C. Ele antes era em U e H, agora ele é em U e C. Tá? Aí você fala, bem, ok, e eu com isso, né, fiz uma troca. Mas aí agora você soma e subtrai. Por isso que é um pouco um truque meio que... E aparece o seguinte. Soma e subtrai e dá uma organizada. Certo? E aí, o que eu vejo aqui? Então, é tirado da cartola porque, para mim, não me parece, sendo visto da primeira vez, como uma coisa intuitiva, né? Por que eu troco de variáveis e tal e tal? Mas, ok, em gases também tem umas trocas de variáveis desse tipo. Ok, a gente passou da variável U e H para a variável C, que é a velocidade de propagação meio de águas rasas. Aí o sistema ficou com essa cara daqui, né? Porque tudo que era H virou em C, tá? Então é só botar aqui dCdt, bota dHdt, dCdx, dHdx, é só derivar isso aqui com x, né? Regra da cadeia, porque tem a raiz, nada demais. Aí a equação fica com essa cara. Eu acho que as pessoas fazendo isso várias vezes, né, perceberam. E aí, né, aqui derivado em x, e aí perceberam que, olha, essas equações têm uma cara, quase que uma simetriazinha, assim, uma cara parecida. Se eu somar e subtrair e tal, dá isso aqui. Isso aqui tem uma cara interessante. Isso aqui é um sistema muito interessante. E aí eu pergunto para vocês, pelo que a gente viu hoje, e a aula está meio que terminando, com o que a gente aprendeu hoje, o que a gente pode falar de interessante desse sistema em português, ou seja, em palavras. Parece que a gente deu uma desacoplada, mas que objetos agora? É uma pista, isso está desacoplado. Mas assim, como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever isso aqui como meio que conservações desacopladas numa linguagem meia EDO. Estou dando a pista para vocês. O que isso aqui está dizendo? Por isso que eu estou falando em português. Quem lê isso aqui... O que lê isso aqui em português? Olha, eu vou dar uma dica. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. Que aí está dizendo que tem uma coisa que não varia ao longo, eu já dei a deixa, ao longo de uma característica. E aí eu pergunto,
Que característica é essa? Está na nossa cara. Isso aqui é a pergunta que quando a gente era criança, tinha uns tios que perguntavam qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? A resposta está na... Né? A gente ficava como criança, qual é a cor do cavalo branco? Essa é a pergunta, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? 1 mais C. Exatamente. Então, dx dt é 1 mais c. E o que eu boto aqui é o invariante de Riemann, que é 1 mais 2c. Ou seja, em português, a primeira equação está me dizendo que a grandeza 2u mais 2c não varia ao longo desta característica. Tá? Que é a característica que a gente pode chamar de característica C+. Tá? E esse aqui é 1. Então, vou dar C aqui 1. Invariante de Riemann mais o positivo, que viaja na característica positiva. E o outro, obviamente, é d menos dt, é u menos 2c é igual a zero ao longo da característica menos, que é u menos c, então menos u menos c, e que a gente vai chamar da característica C-. Então a nossa figurinha, e que tem nas notas, é meio que uma caricatura aqui. Certo? Onde aqui eu tenho um sistema. A gente vai botar a cores, pelo menos umas azuis, porque senão a gente não consegue ver a diferença. Temos azul. Tá ruim, né? E aí pegar vermelho para dar mais contraste. Onde essas aqui são as C-. Essa caricatura do problema. E aí, nesse meio que sistema de coordenadas, então, olha só como é que isso é um pouco o sistema de coordenadas. Cada característica C+, é onde esse cara daqui, o invariante de Riemann, é igual a uma constante. Só que na outra curva é uma constante diferente. Certo? E muitas vezes até se usa isso como sistema de coordenadas. Tem problemas que se usa, talvez eu fale um pouquinho no curso que se chama transformação odográfica, onde você pega variáveis independentes e transforma elas em variáveis dependentes e troca o papel delas e tudo mais. Tá? Então, tá claro isso aqui? Usando os invariantes de Riemann, então a pergunta, eu vou meio que parar aqui que eu volto na aula que vem. Na aula que vem que é isso que eu vou falar? Eu acho que é. Eu acho que é, que tá ali, que eu achei que ia acabar aqui mesmo, mas ela quer. E se eu não soubesse desses truquezinhos aqui, o que tá se fazendo, como é que eu posso achar isso de uma forma um pouquinho mais sistemática, tá? E invariante de Riemann é uma coisa que dá para, em geral, achar em sistemas 2x2, mas já 3x3, lá que você tem um teorema que, enfim, já não tem esses objetos, né, garantidos para sistemas já de ordem mais alta. Tá? Mas nesses sistemas 2x2 e para ondas e meios heterogêneos, como ondas acústicas e ondas aquáticas em uma dimensão espacial, a gente tem esse objeto e a gente pode tirar proveito dele. E aí esse objeto aqui, ó, esse aqui era para fundo constante. Esse H aqui depende de X, só para lembrar, que está naquela figura lá embaixo, que ele é a profundidade, como o problema é não linear, ele é a profundidade total, que é H0 mais eta de xt, e o H é eta mais H0. Se eu botasse um fundo aqui,
ia ter reflexão. E aí os invariantes de rima não seriam mais invariantes e provavelmente apareceria um termo aqui acoplando e tudo mais. O problema complica, tá? Mas para esse caso aqui assim, a gente tem isso aqui e a gente tira proveito disso. Tá claro? Tá? Então na aula que vem eu vou revisitar isso aqui, sistema desse tipo 2x2, e aí fingindo que a gente, quer dizer, não é fingindo, não tendo pista de quem são os invariantes de rima e tentando ver como é que a gente chega neles, como é que chega na EDO que nos dá o invariante de rimas, e a gente tem que pensar, se a EDO foi integrável, blá blá blá, a gente vai ver, tá? Eu vou mostrar isso na aula que vem. Então aqui um ponto para parar e